Queridos, podem se assentar, eu vou falar bem rapidinho, mas eu estou impactada ainda com essa apresentação aqui que aconteceu, com o louvor, tudo. O amor de Deus é maravilhoso e Ele está disponível a todos nós. A gente só precisa acessar Ele e abrir o nosso coração, amém? Nós amamos muito essa casa, amamos demais, demais, demais os seus pastores. Quantos amam os seus pastores aqui? Talvez você não nos conheça, mas nós já somos apaixonados por vocês. Você pode ter certeza disso. A gente não para de falar do quanto que essa casa é um presente para nós, do quanto seus pastores são um presente para nós. E eu sei que essa casa não é só um presente para nós, mas é também para essa cidade, para esse país e para as nações. Amém? Então abre o seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Eu tenho certeza que você vai ser muito ministrado nessa noite. Amém? Amém. Amém. Boa noite, igreja. Estou muito feliz, muito constrangido. Não parava de chorar hoje. É difícil assim falar porque vocês têm um papel muito importante na minha vida, na vida da minha esposa, né? Os seus pastores. Eu não posso falar muito, senão eu vou chorar. Eu não quero ficar chorando aqui na frente. Mas vocês têm acreditado muito na gente, né? E de formas que vocês nem imaginam. Mas eu sou muito grato ao Senhor mesmo, porque vocês têm destrancado coisas na nossa vida que vocês nem têm ideia. E glória a Deus pela vida de vocês. Não vou falar muito, senão eu vou chorar mesmo, porque eu não vou aguentar. É difícil, porque assim, desde que a gente chegou, a gente está assim, com o amor de Deus fluindo, assim, transbordando através de nós. E nessa casa a gente vai tentando se segurar, mas tem uma hora que não dá, e daí começa a vazar através das lágrimas, né, e da emoção. Mas eu estou muito feliz, muito honrado. Trago um abraço dos meus pais, pastor Paulo e pastora Velma, daí na Floripa. Gente, vocês sabem que vocês têm uma igreja na praia, a hora que vocês quiserem ir, né, passar férias em Floripa, ou ir para qualquer evento, qualquer culto, qualquer hora que você quiser ir para Floripa, você tem uma família lá. Vocês podem nos mandar mensagem, a gente vai receber vocês com o maior prazer, maior carinho. E eu trago um abraço da igreja, dos meus pais. Nós somos muito conectados a vocês, amamos demais o que está acontecendo aqui. Mas vamos lá, abre a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, versículo 35. Espírito Santo, eu te peço para que seja você falando nessa noite, que não sejam as minhas palavras, que sejam as tuas palavras. Eu oro pelos meus irmãos que estão sentindo qualquer sintoma de enfermidade, Senhor, dor de cabeça, Senhor, qualquer dor, qualquer incômodo, Senhor, em nome de Jesus eu declaro a cura. Tua palavra nos diz que Tu és a cura. Não é que você tem a cura, Jesus, mas você é a própria cura. E você está aqui neste lugar, você está em nós. Então eu declaro em nome de Jesus a Tua cura. Eu declaro, Espírito Santo, que a Tua voz vai falar claramente. Senhor, que você vai se revelar de uma maneira nova a todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus falando, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barcos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Até aí, queridos. Essa passagem é uma passagem que muitos de nós, se não todos, né, acredito que todo mundo aqui já leu essa passagem, ou já ouviu essa passagem, e eu já ouvi muitas pregações que eu fui assim, muito transformado, né, através de revelações dessa passagem, mas Deus me levou a refletir sobre essa passagem há um tempo, e Deus me levou a abrir os meus olhos para uma perspectiva diferente, e eu sei, queridos, que Deus, né, Jesus, Ele tem todo o poder, Ele pode a qualquer momento parar uma tempestade na nossa vida, não é verdade? Se Deus quiser hoje, chegar a tocar no Brasil e acabar com a crise, Deus pode ou não pode? Deus pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. A questão é, nós precisamos entender que nem toda tempestade vem do diabo, que nem toda tempestade
é Deus se vingando. Nem toda tempestade é uma manifestação contrária ao que Deus está nos trazendo. Porque, queridos, existem tempestades, como no caso de Jonas. Lembra de Jonas? Ele desobedece a Deus e ele pega um barco e vai para um outro caminho. E aí vem uma tempestade e Jonas precisa sair do barco. Então essa tempestade, ela estava levando Jonas de volta para o caminho de Deus. Jonas estava longe do caminho de Deus, a tempestade leva de volta. Essa tempestade é fácil para nós entendermos. Quando você está longe dos caminhos de Deus, não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu em momentos que eu estava distante no meu coração. E às vezes Deus faz alguma coisa que, você leva um susto e você fala, eu preciso voltar aqui, eu preciso me ajeitar. Isso é fácil da gente entender. Mas, querido, e quando nós estamos fazendo tudo certo? E quando você está obedecendo a Deus? E quando Jesus te dá uma palavra, entra no barco porque a gente vai passar para o outro lado. E você obedece a Jesus e de repente a tempestade vem. De repente a enfermidade que você não estava esperando. De repente a crise que você não estava contando. De repente aquilo que acontece na sua família num momento que você não estava esperando. Queridos, como é que nós podemos entender isso? Será que é Jesus mesmo que me pediu para entrar nesse barco? Será que Jesus queria que eu entrasse nesse barco e passasse por uma tempestade? E os discípulos, eles dizem, Jesus, você não se importa que a gente vai morrer aqui, você está dormindo. Queridos, eu queria te dizer uma coisa, Deus está nas tempestades. A revelação que Deus me trouxe dessa passagem, que é diferente do que eu tinha ouvido, é que sim, Deus pode parar a tempestade. E quando Jesus para a tempestade, os discípulos falam, meu Deus, quem é esse? A revelação dos discípulos foi, nossa, Deus tem o poder de parar uma tempestade. Mas existia uma revelação mais profunda que Jesus estava tentando trazer para os seus discípulos. E a revelação é que Jesus está na tempestade. Eu quero que você abra comigo rapidinho, ou se você está anotando, só anota. Naum capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ali na segunda parte do versículo, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. E no original, essa palavra caminho, ela está se referindo a uma pessoa. Essa palavra caminho, ela está se referindo a um nome, é o nome de alguém, esse caminho. E eu te pergunto, quem é o caminho? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então a gente vê o profeta Naum dizendo que o caminho de Deus está na tempestade. Ou seja, Jesus está sim se manifestando a nós durante a tempestade. A questão é, para nós entendermos a manifestação de Jesus numa tempestade, nós precisamos estar no lugar certo, da maneira certa. Os discípulos estavam no lugar certo, que eles estavam no barco, mas eles estavam da maneira errada. É incrível, porque Jesus, o que Jesus está fazendo enquanto a tempestade está acontecendo? Jesus está dormindo. Gente, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, em um momento de desespero da sua vida, em um momento onde, a casa está caindo, está tudo dando errado, e você fala, Jesus, cadê você? Você estava aqui até agora, você estava falando comigo, eu te obedeci, eu ouvi a sua voz, mas de repente você sumiu. Jesus, por que você está em silêncio? Alguém já passou por isso? Ou só eu? Talvez só eu. Mas é um momento onde você fala, Jesus, será que você não está se importando comigo? Será que você não está vendo a minha necessidade? Jesus, será que você não está me enxergando? E queridos, a pergunta que a gente tem que fazer não é Jesus, você se importa comigo? É Jesus, aonde você está que eu quero estar junto com você? Porque Jesus nunca nos abandona, Jesus nunca nos deixa, Jesus nunca foge de nós. Mas Jesus nos convida a estar com Ele em lugares seguros, em lugares secretos. E ainda que eu ande pelo vale, da sombra e da morte, eu não temerei, porque Jesus está comigo. E queridos, naquele momento Jesus está dormindo no barco. E eu não conheço muito sobre barcos, né? Mas quando eu li, a Bíblia diz que Jesus ele foi dormir na popa do barco. E aí eu fui pesquisar o que era a popa no barco. E eu descobri que a popa é o lugar do controle do barco. A direção do barco sai da popa. Jesus não está somente dormindo com a sua almofada, mas a almofada de Jesus está colocada sobre o lugar de controle do barco. Gente, Jesus nunca perdeu o controle do nosso barco. Jesus nunca perdeu o controle da igreja. Jesus nunca deixou o controle da nossa vida. Mas a questão é que Jesus está dormindo. E se Ele está dormindo, o que a gente está fazendo acordado para fora do barco? Olhando os temporais e as tempestades.
quando Jesus está dormindo, os discípulos estão acordados. E lá no jardim do Getsemane, um pouquinho antes de Jesus ir para a cruz, Jesus convida os discípulos para orar, lembra? E ele fala assim, ó, fica aqui e orem de madrugada. Aí Jesus vai orar, ele está orando. Quando Jesus volta, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Então, quando Jesus está acordado, a gente está dormindo. Quando Jesus está dormindo, a gente está acordado. Aí não funciona. Aí realmente a gente vai achar que a tempestade é Deus se esquecendo de nós. Aí a gente realmente vai achar que Deus está castigando o Brasil. A gente vai achar que Deus, Ele está abandonando o Brasil e que a gente precisa se esforçar para tentar chamar a atenção de Deus para que Ele faça alguma coisa. Queridos, nós precisamos estar no lugar certo, da maneira certa, amém? Nós podemos estar no lugar correto, como os discípulos estavam no barco, mas da maneira errada. Eles não estavam descansando com Jesus. Se Jesus está no mesmo barco que você, se Jesus está no mesmo lugar, se eu dissesse para vocês, ó, Jesus está aqui, mas Ele está lá na salinha das crianças, quantos de vocês iriam correndo lá para a salinha das crianças? Eu seria o primeiro a largar o microfone e correr para lá. Mas sabe, queridos, a gente entende isso quando a gente está falando na teoria, mas de fato nós não vivemos isso. Porque Jesus não quer que nós vivemos lutando, brigando, se esforçando, para que a gente receba uma certa proteção ou um certo alívio de Jesus. Ele está nos convidando a um lugar de descanso. Jesus está dormindo na popa, no lugar do controle da sua vida. E Ele está te convidando para deitar junto com Ele, para descansar junto com Ele. Sabe, queridos, os discípulos, eles iniciaram esse percurso, né? Jesus, ele traz uma promessa, ele diz, nós vamos passar para o outro lado, entrem no barco comigo. Então os discípulos obedecem a Jesus, eles entram no barco em obediência, mas eles não completam a jornada deles em obediência. No meio do caminho, alguma coisa acontece que eles questionam a obediência. Será que Jesus realmente nos chamou para cá? Jesus, o que você está fazendo? Onde você está? Quando a nossa obediência ao Senhor é questionada, eu já te garanto que você está com o coração no lugar errado. Quando você questiona um posicionamento que Deus... Gente, sabe o que assim, é muito triste para mim? Eu tenho alguns amigos muito próximos de mim e que tiveram as mesmas oportunidades que eu, né? Pessoas que eu cresci junto, mas é muito triste você ver uma pessoa te dizer assim, um amigo seu te dizer assim, Felipe, Deus me falou que esse ano é o ano para eu separar somente para Deus, eu não vou me envolver com mais nada. Você fala, cara, que legal, amém. Dá 2 meses, ele fala, ó, Deus, na verdade ele falou para mim que agora não é hora de eu dedicar só para Deus, é hora de eu me envolver com outra coisa. Aí dá 2 meses, então agora Deus falou que na verdade aquela coisa não era bem daquele jeito. E sabe, queridos, eu não sei se você está entendendo, mas tem pessoas que começam a mudar a palavra de Deus. Aí você fala, que Deus é esse? Que uma hora fala, faz isso, não faz mais, agora faz isso, agora não faz mais. Queridos, eu quero te dar uma chave para a sua vida cristã. Se agarre a uma palavra que Deus te deu. Se agarre à palavra de Deus. Aquilo que Deus já te falou, se agarre a essa palavra. E entenda que os ventos contrários virão. Mas não solte essa palavra, não saia do lugar onde Deus te colocou. Se Deus te plantou nessa casa, querido, Ele não está nem te pedindo para ir conhecer outros lugares. Se Deus te colocou neste lugar, se Deus colocou um sonho no seu coração, se Deus te disse que Ele vai te dar as nações, se Deus te disse para você fazer o curso, para você estudar aquilo, para você servir de tal forma, queridos, obedeça, porque nem sempre vai ser fácil. O pastor Márcio estava contando aqui para vocês sobre ser preso na China, e parece, é muito legal contar esse testemunho hoje, mas querido, quando você está vivendo aquilo, você tem uma equipe de 15 jovens com você, esperando a direção, fora do aeroporto, e você está preso com os policiais, sem saber o que vai acontecer, não é uma situação fácil de você parar e ficar, ai que delícia, que legal. Mas você precisa entender que se você começou em obediência, você tem que obedecer até o final. E se você tiver que viver prisões, como os apóstolos viveram, isso faz parte da nossa jornada. Mas querido, a nossa vitória em Cristo, ela é garantida. Eu quero te dizer, existe descanso em Jesus. Existe descanso no meio de uma crise, existe descanso no meio do desastre, existe descanso no meio da guerra. Em volta de você podem ter vários soldados guerreando, você vai estar com uma cama no meio deles, deitado, descansando, queridos. As pessoas, elas vão se incomodar com quanta paz nós vamos ter no meio da guerra, porque nós estamos no lugar certo, da maneira certa. E os discípulos então, eles iniciam em obediência, mas eles não conseguem continuar em obediência. E eu acho muito engraçado, né, como nós crentes somos.
Eu não sei se você vai se identificar, mas eu já me vi nesse lugar. Então, os discípulos, eles não somente não estão no mesmo lugar que Jesus, né? Então, vamos supor que aqui é a popa do barco. Jesus está aqui com a almofadinha dele lá no timão, né? No volante do barco. E daí os discípulos estão aqui fora, olhando a tempestade. Só que eles não se contentam em olhar. O que eles começam? Eles abrem a boca, né? Cheio de inspiração, e começam a reclamar uns para os outros. Meu Deus, a Bíblia diz que eles começaram a espalhar o medo uns para os outros. Gente, sabe qual que é o problema? Sabe o que é pior de que você não estar no lugar da presença de Deus? É você contaminar outras pessoas ao seu redor com medo. É você começar a declarar, na verdade, olha a tempestade, olha o temporal, eu acho que a gente não deveria estar aqui, eu acho que é errado, eu acho que Jesus não está muito nisso. Olha, se Jesus estivesse nisso, por que a gente ainda está enfrentando esse problema? Se Jesus realmente nos prometeu e nos chamou, por que as coisas estão difíceis assim? Queridos, vocês lembram o que aconteceu com o povo no deserto? Quando Moisés envia os espias, e eles vão lá e eles olham a terra, e eles voltam, e somente 2 espias enxergam a promessa, o resto enxerga os gigantes, as dificuldades. Meu Deus, eu acho que a gente não tem que ir lá, é muito difícil, não vai dar certo. O que acontece? Uma geração inteira é privada de entrar na promessa. E Hebreus diz que por causa da incredulidade deles, eles não experimentaram a promessa. Queridos, nós temos que parar de ser essa igreja incrédula. Nós temos que olhar para a nossa nação através dos olhos da fé, porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Eu sou justo, eu não sei você, e eu vivo pela fé. Quando eu olho para o Brasil, eu não vejo um Brasil corrupto. Quando eu olho para os políticos, eu não vejo um monte de ladrão. Mas quando eu olho para a minha nação, para as minhas autoridades, eu vejo uma nação santa, uma nação salva, mesmo que as situações me digam o contrário. Porque por mais que hajam ventos, eu estou no lugar de descanso com Jesus, e eu posso me deitar de noite e dormir tranquilo, porque Jesus está cuidando de tudo. Amém, queridos? Imagina se Deus entregasse o controle para nós, do barco. Que desastre que seria, né? Se na verdade nós fôssemos responsáveis, mas graças a Deus, é Ele quem está no controle. Eu queria te dar essa palavra, queridos. Vá para o lugar de descanso. Entre na popa do barco com Jesus e entenda que Ele está te convidando para um lugar de descanso. Mas os discípulos, eles começam a se espalhar o medo, e uns falando para os outros. Eu queria falar para vocês 3 pontos bem rápidos, de como que nós podemos então permanecer na tempestade, como que nós podemos viver o processo de Deus na nossa vida, seja ele um processo curto, né, sei lá, 1 ano, 2 anos, alguns meses, algo que Deus te disse, entra no barco, agora você vai passar para tal lugar, ou um processo da nossa vida cristã inteira. Eu quero te dar 3 pontos. A primeira chave para que nós possamos permanecer, para que nós possamos viver, para que nós possamos passar por esse processo, essa tempestade, a primeira coisa é que nós precisamos nos lembrar da promessa que Deus nos deu. Então, qual que era a promessa que Jesus disse para os discípulos? Passaremos para o outro lado. Gente, Jesus mente. Jesus diria alguma coisa, tá, Felipe, talvez eles iam chegar do outro lado morto, né? Jesus não falou que eles iam chegar vivos. Eu não acho que Jesus estava fazendo uma pegadinha com eles. Quando Jesus fala, você vai chegar em tal lugar, quando Jesus olha para você, Ele diz, olha, você é isso. Quando você pega isso daqui, e se você não sabia, o que Jesus diz sobre nós está aqui. Você pode abrir a Bíblia, você pode ler lá em Jeremias 1, olha, antes de eu te formar no ventre da sua mãe, Deus está falando comigo. Era com Jeremias, mas Ele estava falando comigo também, Ele estava escrevendo de mim. Você pode pegar, cara, essa palavra, você pode ler esses versículos, essas promessas, e você pode aplicar a sua vida. Isso é para nós. Então o primeiro ponto para nós permanecermos, para nós passarmos para o outro lado é que nós precisamos nos lembrar da promessa. E no livro de Coríntios, na carta de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele traz um versículo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, ele diz que em Cristo nós temos o sim e o amém para todas as promessas. Aqueles que estão colocados em Cristo, em Jesus. E Gálatas vai nos dizer que quando nós recebemos Jesus, quando nós entramos nessa vida espiritual com Cristo, nós somos colocados, assentados em regiões celestiais.
Então eu não sou mais um ser humano tentando alcançar o céu, tentando buscar bênçãos. Agora eu estou sentado do lado do cara que distribui todas as bênçãos. Eu estou sentado do lado do cara que é herdeiro e eu sou co-herdeiro com ele. Eu tenho acesso a tudo, eu domino tudo junto com Jesus. Então eu não vivo mais como uma pessoa que fica precisando. Sabe aqueles crentes que ficam sempre pedindo uma bênção? Eu preciso disso, agora eu preciso daquilo. Queridos, a gente precisa entender que essa mentalidade não é a mentalidade de Cristo. Cristo possui tudo. Tudo é por Ele, para Ele, através dEle. E a Bíblia nos diz que nós somos co-herdeiros com Ele. Então quando eu me lembro da promessa de Deus, quando eu me lembro daquilo que Ele me falou, queridos, por mais que seja uma loucura, eu vou contar um testemunho para vocês. Dá tempo. Eu vou contar um testemunho rapidinho para vocês de algo que aconteceu. Tá, eu desde muito cedo eu senti um chamado para as nações. Foi muito engraçado. Uma hora eu tenho que contar todo o meu testemunho aqui, pastor. Mas é que eu não gostava disso. Eu não gostava de nações. Até os meus 16, 17 anos eu não gostava, não queria viajar, nada disso. Mas enfim, Deus fez algo fantástico. E quando Deus começou a me falar isso, um dia eu tive um sonho, tá? Você pode pensar que eu estava meio louco, alucinado, talvez. Mas eu tive um sonho que eu ganhava um avião. E que eu tinha um avião. E que daí eu poderia ir para qualquer... nossa, amém, Deus. Eu não sei se você é como eu, mas tipo, você está lá no seu devocional, você começa a escrever assim, nossa, eu estou tendo visão que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Daí depois que passa um tempo que você vai ler as coisas, você fala, acho que eu estava chapado quando eu escrevi essas coisas. Porque não está fazendo muito sentido. Mas eu escrevi isso. E faz mais ou menos... nem um mês, né, Júlia? Nem um mês faz que a gente recebeu isso. Um pouco menos de um mês, eu acho. Eu recebi uma mensagem de um dos meus melhores amigos de infância. Ele cresceu junto comigo, né? Deus, assim, nos conectou de uma maneira muito legal. E aí ele me mandou uma mensagem pedindo meu passaporte e outras coisas, alguns documentos, tá? Eu mandei para ele. Daí... passou um tempo, eu recebi um e-mail, né, de uma companhia aérea, a American Airlines, dizendo que eu e minha esposa fomos registrados no programa de funcionários da American Airlines e que a partir de agora a gente poderia fazer voos internacionais pelo preço de funcionário, que é tipo assim, e daqui para a China seria, sei lá, R$4.000, agora é R$800. Gente, do nada eu recebi isso. E eu acredito ainda na promessa do avião, viu, pastor? Eu acredito. Mas eu sei. Tá, o pastor falou, lembra de mim. Aí eu vou pegar o avião e levar todo mundo aqui. A gente vai todo mundo lá para a China. Mas sabe, eu comecei a lembrar dessas promessas e eu falei, Deus, é isso mesmo. Eu tenho sim e o amém. Eu não mereço. Ai, meu Deus, eu não sou digno. Pelo amor de Deus, eu sou só um jovem. Não, querido, eu estou em Cristo. Eu não mereço mesmo, mas Cristo merece. E Ele está me convidando para ficar no lugar dEle. Então, cara, eu recebo, eu aceito. E sabe, você passa a viver como alguém que domina sobre a terra e não como alguém que é dominado. A gente não está aqui dividindo espaço com o capeta. A gente está aqui porque, como a Bíblia diz em Isaías 60, levanta e resplandece a luz do Senhor. Porque sim, a terra está cheia de trevas, mas sobre mim raia a luz do Senhor. E aonde eu chegar, sai trevas. E a gente vai afastando e a gente vai dominando, amém, queridos? E essa cidade vai ficando iluminada, esse estado, essa nação e as nações com a luz de Deus. Mas para isso, a gente precisa nos lembrar da promessa, porque eu te garanto que as tempestades vão vir. Porque Jesus está nas tempestades, lembra? Jesus precisa que nós sejamos filhos maduros, que vão lembrar da promessa, que vão se agarrar à promessa, e mesmo num tempo de tempestade, vão estar dormindo na popa do barco com Jesus. O segundo ponto é que nós precisamos viver o processo. Primeiro, então, eu me lembro da promessa, e segundo, eu vivo o processo. Em 2 Coríntios também, no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, para a igreja de Corinto, ele vai dizer, olha, com o consolo que eu recebi de Cristo, eu consolo vocês. E quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu tenho autoridade para dizer as palavras que eu estou dizendo para vocês, porque eu já vivi tempestades das quais vocês estão vivendo. Eu queria te dizer uma coisa, queridos, talvez tem muitas pessoas aqui que foram abusadas quando vocês eram pequenos, ou talvez na sua adolescência, ou talvez você foi um abusador. E talvez, eu sei que isso é uma área sensível, uma coisa difícil, mas eu queria te dizer uma coisa, que eu acredito de todo o meu coração.
Eu não acho, e óbvio que isso não é uma verdade, que o abuso vem de Deus, ou que Deus quis assim, não é isso, queridos. O que eu quero te dizer é o seguinte: você passou por isso, e já passou, já foi, você não é aquilo que você viveu, mas o consolo que você recebeu do Espírito Santo, através dessa situação que era para destruir a sua vida, mas que não te destruiu, é o consolo que você tem a autoridade para salvar uma geração que está sendo abusada lá fora. Hoje você tem uma chave que eu não tenho. Você tem uma chave que talvez muitas pessoas não tenham para abrir o coração das pessoas e para salvar, mas você tem essa chave. Deus te escolheu e Ele entregou essa chave na sua mão. Sabe quando o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, eles são presos injustamente em Filipos? A Bíblia diz que eles foram presos e eles começaram a cantar de madrugada, e aí as prisões se abriram. Eles não eram para ter sido presos, e você não era para ter sido abusado, essa não era a vontade de Deus. Mas querido, no lugar de prisão, o apóstolo Paulo louva, e olha só que forte. Ele estava numa situação de prisão, mas ele não estava preso à situação. E naquele lugar, a Bíblia diz que o carcereiro estava pronto para se matar, para se suicidar. E o apóstolo Paulo, ele para o suicídio. E na verdade todos aqueles presos, então eles são tomados pelo avivamento de Deus. Porque um homem que não era para estar naquele lugar de prisão, assim como você não era para ter passado pelo que você passou, mas porque ele passou louvando ao Senhor e entendeu o propósito, ele liberta toda uma geração que estava naquela prisão. Eu acredito, queridos, eu acredito no poder de Deus. Olha, eu não consigo, não entra na minha mente, eu não consigo reclamar para Deus, não tem o que a gente reclamar. Quando você pensa em reclamar, você fala, não, mas Deus tem propósito aqui, Deus tem propósito ali, Ele vai multiplicar, Ele vai me entregar a chave. E quando você percebe, querido, a vida no Espírito, ela é fantástica. Ela é fantástica, porque tudo gera frutos. Até aquilo que o diabo chegou e falou, eu vou destruir sua vida, eu vou fazer. Até aquilo que era para te destruir, de repente, se transforma numa árvore frutífera, amém? Este somos nós, o povo de Deus. Então, primeiro, eu lembro da promessa, e segundo, eu vivo o processo. Eu preciso passar por esse processo, para que eu possa consolar outros com o consolo que eu receber, para que eu possa encorajar outras pessoas com a coragem que eu recebi de Deus. E por último, o último ponto é que nós precisamos descansar no Senhor. Primeiro eu me lembro da promessa, eu me agarro a ela, e eu lembro que em Cristo eu tenho o sim e o amém. Depois eu vivo o processo, porque eu entendo que com o consolo que eu recebi, eu consolo a outros. E em terceiro, eu descanso no Senhor. E eu queria falar sobre um cara que descansou em Deus, um dos discípulos de Jesus que descansou. É o discípulo amado. Quem sabe quem é o discípulo amado? João, é o discípulo João. E o que é muito cômico, cara, sobre isso, sempre quando eu penso sobre isso, eu dou risada. Porque o único evangelho que diz que João é o discípulo amado é o evangelho de João. Ou seja, o cara se achava o amado. E quando eu vi isso, eu falei, tá, Deus, como assim, né? E eu entendo, queridos, que não era um orgulho, né? A gente não pode olhar, meu Deus, João, que cara orgulhoso. Não é isso. É que João só tinha olhos para Jesus. E quando você só tem olhos para Jesus, parece que os olhos de Jesus estão só em você. E não é que Jesus está te comparando com as pessoas do seu lado. É que, cara, você está tão focado em Jesus, que quando eu olho para vocês, eu vejo Jesus em vocês, porque os meus olhos estão em Jesus. Então até quando eu vejo situações naturais, pessoas, até quando eu vejo aqui na igreja, fora da igreja, eu vejo Jesus. Porque os meus olhos só estão colocados em Jesus. Ou você acha que a gente tem que tirar os olhos de Jesus, olhar para as pessoas e depois voltar para Jesus? Eu acho que a gente pode enxergar Jesus até mesmo nas pessoas. Eu acredito que a gente pode enxergar Jesus nos maiores dos criminosos da nossa nação. Eu acredito nisso. E João, então, ele não é que Jesus preferia João, mas João preferia Jesus. Jesus teve 12 discípulos, ele teve 3 que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, e ele teve um que era mais próximo ainda, que foi quem cuidou da mãe de Jesus, depois que ele foi ao céu, que é João. Então João tinha um lugar especial no coração de Jesus, e Jesus no coração de João. E daí na última ceia, né, é um momento muito tenso. Você imagina, cara, a última ceia, já está aquela tensão. Jesus, ele chega na mesa e ele fala assim, olha, um de vocês vai me trair. Você imagina que está um climão, né? Você sabe, eu imagino assim que era, meu Deus, era um clima de morte. Eu imagino que era uma tensão, era uma pressão. E a Bíblia diz que João está sentado do lado de Jesus. E quando Jesus diz, um de vocês vai me trair, Pedro olha para João e fala assim, João, pergunta para Jesus quem é esse que vai trair. E cara, João, ele estava numa outra vibe.
João estava numa outra esfera, numa outra atmosfera. João estava assim, ó, sabe aquele cara apaixonado, assim, ó, que só consegue ver coraçãozinho, que parece um zumbi andando assim, ele não presta atenção em nada. Eu imagino que João naquela mesa estava desse jeito. E quando Jesus falou, um de vocês vai me trair, todos os discípulos ficaram com medo, mas a Bíblia diz que João estava sentado do lado de Jesus. A Bíblia diz que nesse momento, João coloca a cabeça sobre o peito de Jesus. Cara, e daí Pedro fala, João, pergunta para Jesus aí, quem vai me trair? Daí João fala, ô Jesus, eles estão querendo saber quem que é o traidor. E eu imagino João com a cabeça no peito de Jesus. João não estava nem aí, cara. João não queria saber de traição. E é engraçado porque Jesus fala, daí ele traz a revelação, e é uma revelação a nível geral. Todos escutaram aquela revelação. Mas só João escutou as batidas do coração de Jesus. Só João, que estava com a cabeça sobre o peito de Jesus, escutou as batidas. Você já imaginou você estar com a cabeça no peito de Jesus e ter o privilégio de ouvir as batidas do coração de Jesus? O que está dentro do coração de Jesus? E a Bíblia diz então que naquele momento João, e sabe, queridos, eu vejo esse como um discípulo que aprendeu a descansar. Um discípulo que aprendeu a descansar, e isso é tão forte, que depois que todos os apóstolos, os discípulos morrem, João é o último. A Bíblia diz que João ele é isolado em Pátimos. A história da igreja nos diz que João já tinha sido preso, e eles tentaram matar João, colocando João num caldeirão de óleo quente, e eles colocaram João aos 80 anos, e não aconteceu nada com João. Então eles tiram o cara, eles falam assim, vamos levar ele para a prisão de segurança máxima, e eles jogam João então em Pátimos, que era uma ilha, onde dia e noite os escravos, os presidiários, carregavam mármore. E você imagina um senhor de 80 e poucos anos, carregando mármore. Você pensaria, meu Deus, que tempestade, o que Jesus estava querendo fazer com João? Ele está pagando por que pecado? O que ele fez? Meu Deus! Mas gente, é nesse lugar de prisão que João tem a maior revelação de Jesus glorificado que a Bíblia nos traz, o livro de Apocalipse. E João escreve, e eu imagino que quando João escuta a voz de Deus, que a Bíblia diz que ele escuta a voz, ele reconhece uma voz, eu imagino que ele lembra das batidas do coração de Jesus, e é como se as batidas do coração de Jesus começassem a ser traduzidas para João, e ele começa a ver a eternidade, ele começa a escrever a revelação do Apocalipse, que na verdade não é o fim dos tempos, ou o 666, a Dilma, nada disso, na verdade o Apocalipse, eu falo a Dilma porque a gente foi fazer o título de eleitor da Júlia há um tempo, ou o meu, não sei se foi o meu ou dela, e aí eu estava na fila, que era uma fila grande lá em Floripa, e aí eu atendi o telefone e estava falando com um pastor, falei, pastor, um abraço. Quando eu desliguei o telefone, o cara atrás de mim falou, você é crente também? Tipo, já como um espia, assim, Daí eu falei, cara, eu sou cristão, tá tudo bem, fica tranquilo. Não, é porque olha esse vídeo aqui que eu recebi. E ele me mostrou, era um vídeo de um discurso da Dilma, daí fizeram um remix com um chip do Satã, colocando no pulso, e tatuagem do meio, e ele começou a falar, a Dilma, é o anticristo, e cara, eu falei, meu Deus, cara, olha para Jesus, tira os olhos disso, e o Apocalipse, na verdade, o versículo 1 de Apocalipse diz, revelação de Jesus Cristo. O que é revelação? Tirar o véu, é Jesus se exibindo para nós, e eu acredito que, é por isso que o inimigo quer esconder o livro de Apocalipse da igreja, porque é a maior revelação de Jesus glorificado que nós temos na palavra. Gente, eu cresci na igreja, quando alguém me falava, abre em Apocalipse, eu começava a chorar, eu não sou digno, eu estou em pecado, Jesus, e eu tinha medo do livro de Apocalipse, por causa das coisas que eu escutava, dos filmes que eu assisti, mas quando Deus me levou, eu percebi isso, e então João, deitado ao peito de Jesus, ele está num lugar de descanso, queridos, e eu queria te dizer, nesse momento, assim como os discípulos, nós somos convidados a entrar num barco, e nós entramos nesse barco, Jesus nos disse, nós passaremos para o outro lado, mas talvez você está numa situação de tempestade agora, talvez existe algo na sua vida, talvez é uma tempestade que parece que assim, aquilo que Jesus prometeu está demorando demais, talvez existe algo na sua saúde, na sua família, eu não sei qual é a sua tempestade, você sabe, mas eu queria te dizer, em primeiro lugar, se lembre da promessa que Deus já te deu, agarre-se a essa promessa. Em segundo lugar, viva o processo, porque no processo nós aprendemos mais do que quando nós recebemos a promessa. E em terceiro lugar, vá para o lugar de descanso com Jesus.
Se Jesus está dormindo, descansando, não esteja acordado reclamando. Amém? Fique em pé no seu lugar comigo, querido. Gostaria que você fechasse os teus olhos, que você se concentrasse em Jesus agora. Eu gostaria de orar com vocês nessa noite, mas eu gostaria que você, com seus olhos fechados, para que você possa se concentrar. Eu quero que você reflita e pense sobre aquilo que eu estava compartilhando hoje. Se existe algo que tocou o seu coração ou que chamou a sua atenção, algo que você se identificou e você diz: Felipe, eu sou essa pessoa, eu me encontro nesse lugar. Talvez você se encontre num lugar onde você não tem conseguido descansar em Deus, ou talvez você se encontre num lugar onde você interrompeu o processo de Jesus, você interrompeu aquilo que Jesus estava fazendo, você acordou Jesus. Ou talvez você está num lugar onde está difícil para você de continuar em obediência a uma palavra que Deus te deu. Talvez porque você não está vendo o resultado. Eu vejo que Deus entregou, eu sinto que essa palavra é para alguém. Deus te entregou um sonho. Eu não sei se é uma empresa, não sei se é uma ideia, mas eu vejo que Deus te entregou alguma coisa há alguns anos atrás. E você iniciou, mas você não viu o resultado, você não está vendo o resultado que você gostaria, ou que você sonhou que você veria. E você tem se perguntado, você tem pensado até mesmo em desistir dessa ideia ou desse sonho. Eu queria te dizer que você não vai desistir. Eu sinto muito forte que Deus, Ele está chamando a sua atenção para que você entenda que a tempestade, ela está te conduzindo ao lugar da promessa e não te tirando dele. Mas nós vamos cantar, queridos, e se você se identificou com essa mensagem, se existe algo que você fala: olha, talvez eu estou enfrentando, enfim, qualquer que seja a sua tempestade, eu gostaria de orar por você enquanto nós cantamos. Eu quero te chamar rapidamente para que você venha aqui à frente. Eu gostaria de orar com você, os pastores também vão estar orando. Então, se você se identificou com essa mensagem, se existe algo, se você fala: olha, foi para mim, para mim, isso que você falou, isso que você descreveu, rapidamente eu gostaria de te chamar, que eu quero orar com você. Enquanto isso, igreja, vamos adorar o Senhor. Onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Quero chamar alguns líderes e intercessores para nos ajudar nesse momento de intercessão. Vem aqui, nos ajudem a colocar as mãos, impor as mãos, declarar sobre esse momento de cada um. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. As palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. As palavras de vida eterna.
deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Se eu tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Vamos orar juntos. Senhor, nós oramos por um tempo de descanso no Senhor. Nós oramos, Senhor, para que nós continuemos olhando para Jesus e confiando que Ele tem o controle de todas as coisas. Nós declaramos e colocamos a nossa confiança em Ti e dizemos, Senhor, que a nossa boca seja um lugar de confessar as Suas verdades sobre nós. Nós declaramos que a Tua palavra será o sustento no momento de tempestade. Nós queremos Te reconhecer e ver a Tua bondade quando estamos passando pelas fendas da rocha. Senhor, nós pedimos, guarda-nos debaixo da Tua graça e do Teu amor. Nós clamamos, Senhor, nos dá clareza a respeito dessas estações, para que possamos confiar em Ti e colocar em Ti o nosso depósito de fé, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, só antes de encerrarmos, lembra de uma coisa: todo o processo que você já passou, lembra que Deus esteve com você, e o processo pelo qual você está passando, Deus continua com você, mas isso não é para você guardar apenas para você. Eu oro para que você possa ser uma voz para anunciar para pessoas que estão no meio de uma tempestade, talvez não causado pela obediência, talvez causado pela própria desobediência, mas você vai dizer: Deus esteve comigo. Então essas pessoas vão encontrar Deus no meio da tempestade. Eu declaro que a tua experiência, como Felipe disse, de abuso, de luto, de enfermidade, de finanças, de qualquer situação que você tenha passado no teu casamento, foi para que outros também possam encontrar Deus na tempestade. Fale para essas pessoas, declare para essas pessoas o que Deus fez na sua vida, e assim Jesus vai ser glorificado em você e através de você. Amém? Deus abençoe sua vida, que a semana seja uma semana da bênção do Senhor, da graça do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus.